Este é o Bem na Pauta, do Estúdio Bem Paraná. Hoje nós vamos entrevistar o vereador Serginho do Posto, que é o líder do prefeito na Câmara de Curitiba. Sérgio Renato Bueno Balaguer. O Serginho do Posto está no seu 6º mandato como vereador de Curitiba. Já foi presidente da Câmara e é considerado um dos vereadores que mais entendem de finanças públicas na Câmara. Na atual legislatura, já defendeu a gestão municipal na votação de diferentes projetos que envolveram questões ligadas ao orçamento, inclusive a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu sou a jornalista Marta Feldens e vou conduzir essa entrevista. A coordenação do estúdio é da Josiane Ritz e a coordenação técnica do Evandro Soares. Vereador Serginho do Posto, seja bem-vindo ao Estúdio Bem Paraná. Agradeço o convite, Marta. Me perdoe um pouco a voz, que ainda estou um pouco afônico, mas fico honrado com o convite e estou à disposição. Uma boa tarde a todos que nos acompanham. Nesse primeiro semestre na Câmara, como é que o senhor analisa o seu desempenho na defesa dos projetos do prefeito? Deu tudo certo? Quer dizer, eu acompanhei, eu sei que todos foram aprovados, mas como é que foi esse trabalho? O que foi difícil, o que não foi? Marta, a gente fazer uma avaliação própria é até um pouco difícil, mas acredito que nós conseguimos pautar os projetos que foram mensagens do prefeito e que tiveram efeitos na administração, né? Outros projetos que também entendemos que tinham uma, uma condição e uma aprovação até por necessidade. Você está reestruturando um governo novo de apenas 6 meses. Eu acredito que nós tivemos êxito, no geral, mas a Câmara. Não, eu não classifico essa situação só a minha pessoa, mas um conjunto de vereadores, né? A base e até mesmo, muitas vezes, nós tivemos votações e projetos que a oposição e também os independentes votaram conosco. Sim. Quais foram, na sua avaliação, assim, os principais projetos de interesse da população nesse período? Nós tivemos o Vale Creche, que muito importante, o Vale Creche, que é o voucher que foi criado até R$ 1.000 para aquelas crianças de 0 a 3 anos de idade que precisavam de uma vaga para que a família pudesse colocar essa criança dentro de uma instituição, seja ela particular ou aquelas conveniadas. Então, esta condição para que a família buscasse a vaga da criança na creche, eu acho que isso aí foi muito, muito relevante para esses primeiros 6 meses do governo Eduardo Pimentel. Bom, com uma maioria tão ampla, né, a rigor são 5 vereadores de oposição só, né? Não, nós temos 10. Não, de oposição, oposição, que se dizem de oposição, né? Eh, o que precisa fazer para o convencimento ainda para as votações? Praticamente os projetos já nascem aprovados, Não, né? Marta, na verdade, eu acredito que os votos são um voto por convicção. Você fazer parte de uma situação, né, uma base governamental, isso dá sustentabilidade para o governo, politicamente falando, na Câmara, que precisa aprovar os projetos. Então, o Executivo precisa criar essa governabilidade. O fato de você ter uma base ampla lhe dá a garantia de certos êxitos, mas você também precisa, dentro da base, ter esse voto de forma convicta. Então, os próprios vereadores buscam informações do projeto, questionam o projeto, para a gente formar uma opinião para que aquele voto seja favorável. Então, nesse sentido, a ampla maioria ela dá uma governabilidade, claro, mas eu acho que cada projeto e cada análise é muito pessoal do vereador que está declarando seu voto. Agora, apesar dessa ampla maioria, a oposição faz algum barulho, sim, consegue, né? E uma das queixas era justamente essa, né, de que essa maioria da prefeitura não discutiria os projetos porque, enfim, está tão alinhada e, nesse sentido, teve toda uma série de projetos que foram colocados em votação em regime de urgência. E, segundo os oposicionistas, isso torna a discussão quase que inviável. O que o senhor diria Olha, Eu disso? tenho, eu tenho feito um diálogo assim, muito franco, aberto com os vereadores
da oposição, também vereadores independentes. Quando nós colocamos um projeto dessa natureza pelo regime de urgência, eu procuro subsidiar com todas as informações e a gente fala de uma forma muito simples e muito transparente com eles, né? E é um entendimento. Uhum, Nós tínhamos matérias que eram necessárias serem aprovadas nesse regime, né? Por exemplo, Vale Creche. Nós estamos falando também de algumas disposições que foram alteradas para o servidor público, que tinha um uhum, prazo para que ele pudesse sair de uma condição que ele estava numa transição profissional, que ele precisava estar numa condição estável. uhum. E para isso a gente precisava de um prazo, e o prazo estava se exiguindo, e para isso a gente colocou o regime de urgência. Mas as informações, mesmo sendo regime de urgência, nós deixamos muito acessíveis, e eu procuro sempre conversar assim, num diálogo muito responsável com a oposição e para os interessados, né? Porque também, no caso de projetos que envolvem os servidores, os sindicatos. Então, a gente sempre Sim, está à disposição desses setores. eles vão até a Câmara, Vão até a geralmente nessas Câmara, nos votações, né? buscam, e até mesmo uma ligação muito direta, um WhatsApp, uma mensagem. A Uhum. gente tem feito isso. E agora, de qualquer maneira, foram muitos os projetos em regime de urgência. Quantos no total, você Eu tem uma acredito que ideia? foram 12 ou 13 projetos. Uhum. E Sim, todos tinham realmente necessidade são, de tramitar em urgência? são relevantes, mas nós estamos entrando num governo que pretende modernizar a máquina. Então, nós Aham. estamos, o governo Eduardo Pimentel, ele procurou desses projetos também desburocratizar, facilitar o acesso do contribuinte aos serviços da prefeitura, e isso faz com que essas matérias tenham uma necessidade de urgência. Uhum. Nós estamos aqui conversando e a cidade está evoluindo, né? Sim. A cidade é muito dinâmica e e os problemas também da cidade, eles crescem exponencialmente. Então, tem situações que são necessárias, que têm essa agilidade. Uhum. Então, esses regimes de urgência, eles não prejudicam de forma alguma ou o contribuinte, ou até mesmo a questão política quando você analisa, né? O projeto que era envolvido, que envolviam os servidores, eram dispositivos que envolviam 5 leis, adequações, recomendações do Ministério Público do Trabalho, recomendações do Tribunal de Contas. Então, eram situações que era de adequação. Uhum. E o senhor diria também que tem a ver um pouco com o fato de ser um governo novo, em que as mudanças precisam vir mais rápido, ou isso tende a continuar assim, vamos dizer? Algumas mudanças e alguns projetos, nós estamos falando de leis que já estavam em vigência, Uhum, você precisa mudar alguns artigos, parágrafos, os dispositivos e uhum, melhorar a lei. Então você dá, às vezes, mais segurança jurídica para determinados projetos, mais transparência. Então o objetivo é isso. Mas acredito que o Eduardo está com uma energia muito boa, né? Eduardo, prefeito Eduardo Pimentel, ele uhum, tem buscado fazer com que a máquina tenha uma celeridade, e também agora já se passaram 6 meses, eu acredito que os secretários, né, que formam secretarias, presidentes de fundações, autarquias, institutos, já estão também mais adaptados, e agora é hora de trabalhar. A uhum. cidade espera sempre que o governo não atrapalhe o dia a dia da cidade e que entregue um bom serviço para a população. Eu acho que é essa o principal objetivo, é o executivo entregar bons serviços para a população. Afinal de contas, é a população que paga os impostos, né? E boa parte disso tudo passa pela Câmara. Boa parte, tudo passa pela Câmara, né? Uhum. No sentido de você fazer as melhorias no ponto de vista administrativo ou das regras, né, que são colocadas dia a dia para a cidade. Uhum. Bom, teoricamente, a prefeitura tem essa ampla maioria na Câmara, tem um grupo de oposição, tem um grupo de independentes. Pelo que eu observo, assim, no grupo de independentes, o PDT geralmente fica com a oposição, mas os outros independentes, não, eles estão praticamente na base, né? Tirando talvez o Perdeu Piac, o vereador da Costa, que às vezes vota contra, inclusive, e faz discursos contra. Eh,
situação contra a base. Eh, Como é que você analisa, assim, essa correlação de forças? Não há risco nenhum dessa ampla maioria se desfazer com eleições, por exemplo, no ano que vem, com mais um pouco para frente? Marta, a gente prevê dentro da política, algumas ações. eh, eu acredito que esta base que se formou com Eduardo Pimentel são vereadores que tiveram um entendimento que poderiam fazer parte, eh, integrante, muitos partidos estiveram com eles no primeiro turno e segundo turno. Eles fizeram a composição e estão participando do governo municipal. Então eles também têm espaço dentro da administração, onde eles colocam à disposição a sua legenda para fazer parte desta base, né, e dessa, como eu já disse antes, a governabilidade política. Mas acredito que as mudanças não devem ser bruscas, né? Eu acredito que são partidos que devem caminhar com o governo, né? Porque nós teremos eleições a nível federal, estadual, né? Acho que não Uhum. afetam Não deve o dia a fazer grande dia. Eu influência aqui. acredito que não, acredito que não. E os independentes, como que eles acabaram vindo para a Não, base? eles não estão na base, eles estão independentes, como eu já disse para você. Mas eles votam como prefeito, né? Tem situações que é por convicção, a gente observa Uhum. até na justificativa do voto, a gente observa por que que eles estão votando naquele projeto favorável à administração, pelo entendimento da sua convicção. E também votando contra quando eles entendem que é necessário votar contra. Então, eu acho que criou-se assim, uma maturidade também, não votar contra por votar ou Uhum. favoravelmente só por votar. Eu acho que Mesmo eles na oposição, você são. observa isso? Eu acredito que há uma É? maturidade política nisso. Eu percebo sempre que esse voto é um voto convicto, não é um voto simplesmente eh, para agradar a base ou fazer qualquer movimento nesse sentido. Eu Uhum. percebo isso. Eu acho que eles são todos que votam, votam de forma muito responsável e convicta. Tá certo. Bom, esse semestre também foi marcado na Câmara por muita picuinha, muita briguinha de vereador contra vereador, de estamos votando muita moção, estamos não sei o quê, enfim. Isso, esse tipo de mobilização dentro da Câmara atrapalha a, enfim, o trabalho do que deveria ser de fato feito lá, ou isso, ok, faz parte, é assim mesmo. Marta, eu acredito que dentro da casa política, né, nós estamos falando de uma Câmara Municipal, mas quando você vai para as outras esferas, às vezes tem situações pessoais. A gente observa isso, às vezes aqui no Centro Cívico, no Congresso Nacional, mas isso não tem atrapalhado. Eu acredito que a pauta da Câmara, esses 6 meses foram bastante produtivos, né, apresentação de vários, mais de 1.500 requerimentos por Uhum, parte dos vereadores, vários projetos apresentados que estão tramitando e devem ir para a pauta do segundo semestre, interesse da cidade. Eu acredito que isso não teve assim, uma grande relevância, mas é o dia a dia da Câmara, às vezes é uma questão de posicionamento, né, pessoal, até mesmo ideológico. Então, eu acredito que isso aí não atrapalhou, não. né. Foi Mas possível. particularmente, o que que o senhor acha desse grande número de moções, apoio a um, repúdio ao outro, É muito pessoal é? isso, né, Marta? Porque às vezes ele responde aos seus eleitores de uma forma, então ele Uhum, reage de acordo com, muitas vezes, a forma que ele se colocou quando ele disputou a eleição e se tornou representante dessa parcela de eleitores que acreditaram uhum. no mandato dele. Então acredito que desta forma é que são os posicionamentos. Assim, eu particularmente acredito que é muito natural eh, a as casas legislativas terem esse comportamento. Uhum. Às vezes também não Até precisa o uma certa exagero. provocação, Não assim, precisa ter também? exagero, É, mas eu acredito que é muito natural, é. né, quando se confronta ideologias, né, e posicionamentos, sempre vai ser assim. E falando em ideologias, parece que fica meio claro, assim, uma rivalidade entre as mulheres da esquerda e os homens da direita mais radical. Vocês
interpretam assim também? Vocês também enxergam assim? Eu acredito que ainda não. Assim, é muito de opiniões e o momento que está se discutindo, até mesmo requerimento, né? Assim, em alguns momentos a Câmara tem aquela explosão, você está discutindo certos projetos e mexe com talvez com a particularidade ou a forma de você pensar, né? Mas eu acho Aham. que não existe isso não, acho que Não? não, acredito que Porque não. há um grupo de vereadores, e no qual eu lhe incluo, que quase nunca está nessas discussões. Por outro lado, há um outro grupo que está quase sempre, e as moças da esquerda, né? Mas acho que são debates ideológicos, eu acredito É, que fica mais nesse campo. não há violência política de gênero, por Eu exemplo. acredito que não, Marta, e assim, eu acredito que com o passar, dos meses, e os vereadores se conhecendo dia a dia, de forma que eles trabalham, acho que isso aí vai criando, assim, um amadurecimento, e você Uhum, já também entende qual é o posicionamento, né? uhum, Quando você coloca certas matérias em votação, né? Ou quando um assunto entra dentro da Câmara para ser discutido, né? Porque uhum. às vezes são discussões que não estão envolvendo a matéria ou o projeto está sendo discutido. E sim, às vezes, como você falou, apresentação de uma moção, né, nesse sentido que você pode gerar esse certo desconforto. É, Mas é muito natural tá do- certo. do- das E casas. essa legislatura também tem uma novidade que é uma bancada feminina mais expressiva. O que que Sim, isso trouxe para a Câmara, na sua eu acho que há, opinião? há um equilíbrio e todas as vereadoras, eu acho que elas se posicionam de uma forma muito propositiva. Eu acredito que nós estamos com um nível de debate muito bom. Eu acredito que, independente do gênero, acho que nós estamos Uhum, colocando mesmo o trabalho à disposição da população de uma forma bem madura e responsável. Acredito que por parte das vereadoras, né, algumas de primeiro mandato, outras já mais experientes, mas isso é um equilíbrio importante. Eu acho que uhum, a representação feminina dentro das casas legislativas são importantes. tá certo. É, assim, se fizer uma avaliação sua, pessoal, desse primeiro semestre, não da Câmara, mas da administração do prefeito Eduardo Pimentel como um todo, qual seria essa sua avaliação? O prefeito Eduardo Pimentel, Marta, eu acredito que tem colocado um ritmo de trabalho muito propositivo. Eu digo isso porque quando você assume uma gestão, e no caso dele, ele tem sido cauteloso, porque nós estamos falando de um prefeito que tem que tocar a cidade. E para isso você tem que ter um equilíbrio financeiro, orçamentário, né? E saber de que forma que você cada dia vai poder melhorar. E eu sempre digo que o bom gestor é aquele que entrega bons serviços à população. A população espera que tenha atendimento nas unidades de saúde, a população espera um atendimento na educação, a população quer lazer, quer cultura, quer infraestrutura. E ele tem se demonstrado muito maduro no ponto de vista de gestor, que ele tem equilibrado muito essa condição. Então, ele tem colocado um ritmo de organizar. Então, as mensagens que foram para a Câmara, que são os projetos, foram projetos que afetavam diretamente a administração pública. Foi o caso da extinção da Curitiba SA, Curitiba. que era uma companhia que vinha dando prejuízo, e a partir daí tem que se pensar algo diferente na gestão. Modificou a forma de, no dia a dia, fazer com que essas ações sejam ágeis, né? Então, ele quer agilidade. Nós votamos um crédito suplementar especial que envolviam reformas, melhorias em CMEIs, que são chamados Centros Municipais de Educação Infantil, as creches, As creches. Aham. escolas, porque dentro de uma programação orçamentária teria uma demora e entendeu que poderia ser feito utilizando o recurso que estava já à disposição para atender
essas unidades. Nós estamos com 64 unidades sendo reformadas e melhorias de infraestrutura para a educação. O Tudo com recurso recurso do assegurado município já. assegurado. Entregou há 3 meses atrás a UPA do Boqueirão, Uhum, modernizada. Nos próximos dias, nos próximos meses, acredito que já entra em reforma também a UPA do Cajuru. É uma uhum, expectativa muito grande por parte da população para que essa UPA seja remodelada, né, novos protocolos de atendimento, é o que a gente espera. uhum. Eu acredito que a gestão dele tem sido uma gestão muito positiva no ponto de vista de entender uma que ele já estava como vice-prefeito, já tinha um entendimento da cidade, Uhum, você compreender a máquina pública e fazer gestão para que todos os setores funcionem, que a uhum. cidade ela tem que funcionar de forma Sim, plena e todos os setores têm que fazer o atendimento à população. Mas eu acredito que ele tem sido muito esforçado e muito muito presente. presente também, presente. Ele tem andado nos bairros, ele tem procurado todos os setores da prefeitura, se você observar, teve ações positivas. Uhum. E o que tem previsto aí para o segundo semestre desse ano, por exemplo? Para o segundo semestre, nós começamos a discutir agora a reformulação da lei do sistema do transporte coletivo, foi Você já enviado para a começa Câmara, a discutir agora. foi enviado para a Câmara. Nós teremos também as oficinas do plano diretor da cidade, que é uma pauta muito importante. Uhum. O plano diretor define todas as diretrizes, né, de uma cidade e a participação da população também é fundamental. Eu acredito que a população precisa se envolver nessa discussão para esse semestre e tem as pautas do dia a dia da Câmara. Nós Uhum. torcemos para que essa política internacional, essa crise não nos afete, Sim. porque quando nós falamos em economia, qualquer situação que Qualquer orçamento pode ser reflita, afetado, né? afeta aqui dentro. Então a Ah, gente tem que torcer para que a economia também do país vá bem, para que a economia local também vá bem, para que uhum. de fato ele possa colocar as políticas públicas entregando de forma como as pessoas merecem, né? Eu acho que o contribuinte ele merece ser atendido pela administração pública. E olhando assim um pouquinho mais para frente, para o ano que vem, por exemplo, aí sim, grandes projetos, como por exemplo o novo contrato do transporte coletivo. Sim, a cidade, se você perceber, a cidade tem acontecido, estão sendo executadas, melhor dizendo, várias obras de infraestrutura. Então, Certo. quando nós falamos de obra de infraestrutura, isso gera, quando ela está sendo executada, ela gera um desconforto, mas depois ela reverte de uma forma positiva. Uhum, Então, você está fazendo, o município tem feito agora diversos projetos, BRT Leste-Oeste, que liga o Centenário ao Campo Comprido, uhum, estendendo depois até a SIC no futuro. As obras do Inter 2, que são obras que representam uma mudança de infraestrutura, sistema viário, e isso impacta diretamente. A gente sabe que às vezes até o cidadão compreender aquela melhoria, ele gera um desconforto. Ele acaba trazendo transtornos. A gente sabe que, mas tem acontecido isso. E as futuras obras que acontecerão na linha verde, por exemplo, as 2 trincheiras previstas para o segundo semestre já vai entrar em edital de uhum, licitação para que aconteça. Isso também vai desafogar bastante, vai melhorar o sistema viário da linha verde. Essas grandes obras na cidade, isso requalifica a cidade, né? Você faz com que a cidade ainda tenha uma condição de não termos assim grandes em momentos de pico engarrafamentos, né, situações que geram. Nós temos um volume de veículos muito grande aqui dentro da cidade que circula com o impacto da região metropolitana e no dia a dia. uhum. Então, essas melhorias de infraestrutura, isso faz com que a cidade tenha essa condição ainda da gente ter um deslocamento num tempo melhor, né, e voltado ao do sistema do transporte coletivo, isso Uhum. melhora muito. Porque quando nós falamos de transporte coletivo, você afeta uma parcela de pessoas que estão inseridas ali entre um e 2 salários mínimos.
que ainda não tiveram condições de comprar o veículo, eles utilizam o transporte. E tem que ser um serviço de qualidade, modernizado, como agora os ônibus que foram entregues agora, uma Uhum. condição de atender melhor a população. Mas sempre existe a queixa em relação à passagem em Curitiba, né? Como Mas é uma passagem. reduzir isso aí, ou pelo menos Olha, Marta, facilitar existe. um pouco? Então, a tarifa técnica, que era subsidiada para chegar na tarifa que é paga pelo Uhum. o A tarifa de fato do usuário de usuário. Aham. fato, há uma distância dela. Aham. O trabalho que está sendo desenvolvido agora e os estudos que o BNDES está fazendo para a próxima licitação do transporte coletivo, a gente defende uma tarifa justa, um serviço de qualidade ao cidadão. Eu acho que isso que é importante Uhum. a gente discutir, mas acredito que o transporte coletivo ele teria que ser uma política nacional, porque nós não temos subsídios que vêm do governo federal, por exemplo, fazer frente a isso. Uhum. É uma necessidade que ela bate em todas as cidades. Então, Aliás, o prefeito está com uma reivindicação, em relação a subsídio federal, a né? gente, eu acho que o governo federal ele poderia olhar com mais carinho esta condição para as cidades, porque a cidade fica com esse peso, né? E a responsabilidade de organizar um sistema de transporte dentro da cidade. Curitiba ainda é uma referência. Uhum. Tem cidades que não têm nem sistema ainda de transporte coletivo. Quando você vai para cidades do interior, em algumas regiões, não tem um sistema organizado, né? Cada um bota um ônibus E lá e está Curitiba pronto. também tem esse sistema que quer evoluir. Então, a ideia de requalificar as vias do Inter 2 é para você ganhar tempo no deslocamento. Uhum. Então, quem ganha com isso é o usuário do transporte, que vai chegar um pouco mais cedo em casa. Então, o deslocamento dele é melhor, né? E, Uhum. assim, o ônibus moderno, com qualidade, né? Essa organização, eu acho que a gente ainda não pode abrir mão. Acho que a administração faz bem esta organização do sistema. E qual vai ser o papel da Câmara nessa troca de contratos, de licitação, Então, a enfim? Câmara está atenta, acompanhando a discussão, é um papel de responsabilidade. Eu sempre Uhum. digo que a Câmara administra a cidade junto com o Executivo, né? A Uhum. gente tem que entender os papéis de cada um nesse sentido. Mas a Câmara ela está atenta e vamos fazer também uma discussão junto ao Executivo. Nós teremos agora as fases desse projeto, assim, quando ficar Uhum. pronto, será apresentado os estudos que o BNDES está desenvolvendo. Ele chegando até a Câmara, nós faremos essas Sabe quando vai discussões. ser isso? Eu acredito que nos próximos meses. Agora foi uma adequação só dos Uhum. dispositivos da lei vigente, mas depois nós teremos daí, de fato, como será o sistema a partir do edital de licitação. Então, o Uhum. BNDES está criando uma diretriz para o transporte, uma discussão bastante madura. As leis federais também impõem agora Uhum. que os municípios tenham uma linha para fazer as suas concessões de transporte, né? Ah. Ele veio se aprimorando ao longo dos anos. Aham. Então, eu acho que já está na terceira legislação atualizada. Tá, mas aí a Câmara vai discutir, enfim, se inteirar do assunto, mas a Câmara não tem poder de decisão nesse caso específico da licitação do transporte, né? Ela não vota, ela não Ela vota, vota. O que que vota. ela vota? Olha só, esses O edital dispositivos, é da prefeitura, né? não o edital da prefeitura, Uhum. mas os dispositivos é a lei que precisa A ser lei. reformulada. Tá. Então você precisa modernizar a lei. Antes do edital, então. Por exemplo, a lei quando foi alterada em 2014, prevendo o metrô, que não deu certo esse projeto, eles têm que ser retirado. Ah, Então você vai ter que são mexer essas as alterações que essas vão ser. adequações que Tá precisam ser certo. alteradas. Agora, já o plano diretor tem tudo a ver, assim, vocês vão ter muito trabalho O naquilo, né? trabalho e assim, e também é uma discussão técnica, né? Uhum. Eu acredito que as pessoas precisam participar para entender, né, de que forma que nós colocamos a cidade pensando para 10 anos. Sim. Nós, E o que que dá a, para dizer revi, hoje já? a O que que nós revisão estamos do pensando para plano 10 diretor. anos? Então, nós vamos agora receber a apresentação de forma integral, pegando essas Proposta da diretrizes prefeitura. da prefeitura. Aham. Isso é feito junto com o Instituto de Planejamento, Pesquisas e PUC.
de forma técnica, serão Sim. apresentadas e as oficinas ocorrerão nas regionais. Acho que Serão iniciam, apresentados para a acho que a Câmara partir de amanhã especificamente também? Tem serão alguma data para apresentados. isso? Nós temos já um calendário, eu não vou saber, eu Mas acho que é a no partir segundo de agosto semestre, agora, agora, a aham, partir de agosto. Nós já estamos fazendo a prévia apresentação, fizeram, certo. mas ainda nós não entramos nas discussões ainda, está incipiente. Tem bastante coisa por aí. Muita coisa. Voltando à questão do prefeito, o prefeito está envolvido em assuntos ligados à frente de prefeitos, enfim, preocupado com a questão da reforma tributária, por exemplo, e aí vem a sua É. especialidade, né? Como é que vocês estão acompanhando isso? Existe risco realmente de perda para os municípios, municípios do tamanho de Curitiba, enfim? Marta, a reforma tributária, ela foi há muito tempo, nós estávamos aguardando, nós esperávamos que ela, eu particularmente, agora vou Aham, dar uma opinião pessoal, certo. eu esperava mais. À medida que a reforma tributária no Congresso começaram a discutir e retirando alguns setores da reforma, isso começa assim, a perder um pouco da força que eu acho que ela deveria ter, Uhum. né? A reforma, eu acredito que ela não pode prejudicar os municípios, né? O município de Curitiba tem uma preocupação em perder receitas, Tem essa preocupação. tem essa preocupação, nós não sabemos ainda essas transferências, e tem alguns pontos da reforma ainda que não estão definidos, aquelas representações nos comitês e conselhos. Curitiba quer participar e ser Isso. representante Aham. também, porque tem um número de capitais e cidades que estarão compondo. E quando a discussão ela parte para o campo político, aí as forças políticas se movimentam. Então, eu acredito que nós temos assim uma qualificação muito boa por parte dos técnicos da prefeitura que estão acompanhando a reforma, Uhum. contribuindo nas discussões. Uhum. Tem feito diversos encontros, congressos, reuniões, para que de fato a gente tenha esse entendimento da reforma. Qual vai ser o papel do município, do estado e da União? De Uhum. que forma? Porque as coisas acontecem nos municípios. A gente discute políticas públicas, mas elas acontecem nos municípios. O Uhum. atendimento da população ele é feito de forma direta. E os municípios, eu acho que eles não podem ser prejudicados com a reforma. Então, nesse ponto de vista, eu acho que o legislador, principalmente os congressistas, precisam ter uma atenção especial para que não se concentre na União e nós tenhamos prejuízos, né? Isso Uhum. ficaria muito difícil. Uma cidade de Curitiba, que é uma cidade organizada no ponto de vista orçamentário, já Uhum. passamos muitas dificuldades no município. Teve épocas que nós não tínhamos certidões negativas para receber um recurso por meio de convênio ou do Estado ou da União. A Uhum. partir do momento que os governos não têm essa organização, não ter uma certidão junto ao Tribunal de Contas, isso é um prejuízo muito grande para os municípios. Mas Curitiba, hoje, ela está muito organizada do ponto de vista orçamentário, mas nós não podemos perder receita. Acho que isso aí é a grande preocupação. E o Uhum. Eduardo tem feito uma discussão técnica juntamente com o atual secretário de Finanças, Uhum. elevando essas questões aos legisladores, aos senadores, deputados, e Tem uma conversando, articulação, então, com a frente de direto com, prefeitos, com, né, com Brasília. tem feito. Ele Uhum. esteve, acho que há 2 semanas, em Brasília, envolvido diretamente nessa questão da reforma. Uhum. Tá certo. Hoje a saúde financeira de Curitiba é tranquila. Ele é tranquilo, mas você não pode descuidar. Nós estamos falando de uma capital que tem uma previsão de 15 bilhões de orçamento para o Sim. ano que vem, Aham. previsto 1 bilhão de investimentos, isso é muito importante dizer que é quase 7% de Uhum. investimento. Eu acredito que a União não invista mais que 2%. Eu não sei hoje o orçamento da União, mas eu Uhum. acredito que não passe de 2%. Curitiba tem feito a lição de casa nos últimos anos e tem feito investimentos na ordem de 6 a 8 a 9%, dependendo do ano. Então, esses investimentos melhora o dia a dia da cidade. Nós falamos isso na qualidade de vida, Uhum. né, na entrega de melhores equipamentos públicos.
Então isso tem um impacto direto na vida das pessoas, né. Então a Uhum. gente não pode perder esse foco. Tá certo. E Curitiba tem inclusive um superávit anual aí nos últimos anos, né? Tem tido superávit, tem tido superávit. E esse recurso, ele é passível de uso, Ele volta para o orçamento, Marta, e mas ele ele tem é aplicado. ele pode ser aplicado em qualquer coisa ou ele fica carimbado para Não, alguma. o superávit, quando as sobras e às vezes, o superávit ele se dá por várias razões. Existe a previsão da execução e essa execução pode não acontecer. Então, Uhum, por exemplo, o município quer fazer um equipamento público, ela quer construir uma escola, vou fazer um exemplo bem simples. tá. E aí ela foi buscar o terreno naquela localidade que ela precisa, naquela região, e aquele terreno tem uma dificuldade entre os herdeiros lá que está em litígio, ainda precisa E aí não meses para, consegue construir. aí não consegue construir, o dinheiro está previsionado, já tem a reserva do recurso, isso não acontece. Esse recurso ele fica, ele se torna um superávit. E no ano que vem ele é aplicado. Ele vai ser aplicado de preferência nas mesmas pastas, né? Certo, mas Mas pode quando, não ser. quando ele se torna um orçamento global, ele é aplicado de acordo com o orçamento aprovado no Ah, próximo ano. entendi. Aham. Então esse superávit ele pode Ele ser se remanejado dilui no também. orçamento Ele volta para o orçamento, novo. ele volta para os cofres públicos. Aí Hum, ele não sai, mas ele fica ali e pode ser colocado tá certo. Falando um pouco do seu trabalho, no está trabalho. no seu sexto mandato como vereador. Eh, algum projeto fora da Câmara, assim? Alguma ideia de Marta, ir para uma outra, na verdade, outra assim, instância? eu em 2010, eu tentei a candidatura para deputado estadual, não foi possível. De lá para cá, eu não me candidatei mais. E fui consolidando o meu trabalho, é um esforço dia a dia, o vereador, por mais que as pessoas talvez não compreendam, mas é muito trabalho. A gente Uhum, tem assim, um certo volume de trabalho, né. uhum. Fui Eu presidente da imagino que Câmara e isso. agora nesses 6 meses estou na liderança do governo. E também me dedico muito às pautas dos projetos do governo. Então, os projetos que vão, a gente busca, interagir, até mesmo para fazer esta condição junto à oposição, junto aos independentes, para que eles Aham, tenham conhecimento do projeto, o que nós estamos discutindo, né, e com a uhum. própria base. Então, nesse momento eu estou focado no exercício de 100%, vereador, 100%. mas ainda não amadureceu ainda algo para frente. Tá certo. Agora, tirando esse trabalho de liderança e as coisas do interesse do executivo, quais as áreas, assim, dos seus projetos pessoais, vamos dizer, No no apresentados di pelo seu no mandato? dia a dia, Marta, assim, eu sou um vereador muito que penso no desenvolvimento local. Eu acredito que minhas ações voltadas aos bairros nesses últimos anos foi de fortalecer as políticas públicas dentro dos bairros. Então eu Uhum, vou te dar um exemplo do sim. bairro Cajuru, onde eu atuo muito. Era um bairro que nós éramos chamados de bairro dormitório. Nós não tínhamos bancos, instituições financeiras, não tínhamos o escritório da Copel, o escritório da Sanepar. As pessoas precisavam de fazer uma ligação de água à luz, precisavam se deslocar para outros bairros, né. O nosso papel foi de organizar e fazer com que esse bairro tivesse a sua independência local, né, Uhum, buscando equipamentos públicos, infraestrutura. Os bairros ainda carecem de uhum. infraestrutura, e olha que foi acelerado nos últimos anos, mas ainda precisa ter essa cobertura. E diretamente nós somos questionados dia a dia, a população fica muito próximo, né? Eu sempre falo assim, o vereador é meio paroquiano, né? Isso sim. Onde é que o senhor tem escritório político? Não, o meu escritório é só na Câmara Só atualmente, na só no Câmara? gabinete. Eu Tá. não tenho escritório no E bairro tem mais. e tem alguns que têm um escritório lá no No bairro e bairro, tal, e fica atualmente eu só tenho o gabinete, eu atendo no mas gabinete, eles vão lá. atualmente. Me buscam, né, ou pelas redes, eu acho que assim eu acesso. Aham. E quando eu falo assim paroquiano, porque você se identifica, né, com determinadas regiões e Uhum. você busca atender aquelas regiões, nesse Aham. sentido. Tá certo. Agora uma curiosidade, por que Serginho do Posto? Na sua biografia eu não encontrei essa informação. Então assim,
Antes de assumir meu primeiro mandato, eu fiquei 14 anos gerenciando e administrando um posto de combustíveis. Ah, Então, o apelido político ficou Serginho do Posto. Eu fui, em 2004, fazer o registro de candidatura, e na época, o cartorário, ele sugeriu que você colocasse, eles, né, sugeriram 3 nomes políticos. sim. E aí eu coloquei Sérgio Bueno. Aí eu coloquei Sérgio, o meu nome completo, Renato Bueno Balaguer. Aí ele falou assim, mas por que você não coloca um apelido como você é mais conhecido? Isso é sugestão do cartorário da zona eleitoral. Ele disse, porque Sérgio, ó, tem vários Sérgio esse ano que estão concorrendo, vão te confundir, não vão saber seu sobrenome. Coloca um apelido político, como que você é conhecido no bairro? Senhora, eles me chamam de Serginho do Posto. Isso aí, então coloque. Eu achei até estranho, mas eu coloquei apelido político. E virou o E nome. 2 dias depois ele disse, eu tenho que aprovar. Eu não sabia, mas eles aprovam Uhum, para verificar se não tinha nome homônimo, né? uhum. Algo assim. Ele me liga e disse, olha, foi aprovado o seu apelido político, então você pode Pode usar. se candidatar. E aí ficou, Serginho do Posto. Muitos nem sabem o seu nome completo, né? Muitos não. Às vezes até eu esqueço, hein, Marta? Tá bom, vereador. Quero agradecer aqui a sua participação no Bem na Pauta e um minuto para se despedir dos nossos espectadores. Poxa, agradeço a atenção. Marta, queria parabenizar o seu trabalho, o Bem Paraná, pelo que vocês fazem dia a dia para a população. E fico à disposição na Câmara, fazendo com que cada dia a gente possa avançar mais nas questões políticas e melhorar a cidade. Esse é meu objetivo. Tá certo. Esse vídeo segue à disposição no YouTube e até o próximo Bem na Pauta. Obrigada.